E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Carolina Sena e hoje a nossa aula é Dançando Frações. E aí você deve estar se questionando, meu Deus, mas por que ela está insistindo tanto em dança? E por que ela está falando tanto de frações? Algumas vezes você já deve ter pensado que está limitado a algumas aulas de matemática apenas a quadros e pincéis e que não tem como se divertir nessa aula, mas tem sim. Já pensou aprender a contar frações apenas dançando? Sim, é possível. Por isso eu te peço que você me acompanhe nessa e juntos nós vamos descobrir como nós vamos aprender essa técnica, tá bom? Nós não podemos iniciar o nosso estudo da dança por meio das frações sem falar dele. Rudolf von Laban, ou Rudolf Laban, como é conhecido. Ele é considerado o pai dos movimentos corporais. Laban ele era um arquiteto que se apaixonou pela dança, e com ela ele se apaixonou pelo estudo dos movimentos corporais como uma linguagem e do espaço. Ele subdividiu a dança em espaço, peso, tempo e fluência, esses quatro conceitos principais. Mas destes nós vamos trabalhar com o espaço. Ah, mas como assim? O espaço ele tem grande influência na dança e é justamente através dele que nós vamos visualizar o nosso estudo de frações por meio da dança. A pesquisa de Laban ela foi utilizada para o desenvolvimento da dança moderna e tem grande influência na dança contemporânea. Então, a dança moderna foi quando ela se dividiu aqui da dança clássica, eles pararam de utilizar sapatilhas de ponta e começaram a trabalhar movimentos menos coreografados, mais soltos, mas a dança contemporânea realmente é quem tem maior influência, justamente por ela trabalhar com esses movimentos soltos, com esses movimentos mais livres. Laban ele tem uma teoria de que o espaço que nos circunda, ele pode ser uma forma geométrica, pode ser ou um cubo, ou um icosaedro, ou um dodecaedro, que é como nós podemos ver aqui, justamente Laban com a sua teoria de forma palpável, e até os dias atuais muitas escolas de dança e muitos bailarinos trabalham as teorias de Laban, especialmente a geometria, que é do ramo matemático. Então, a matemática ela está envolvida na dança, mesmo que de forma implícita, mesmo que bailarinos não consigam reconhecer, mas a maioria reconhece, tem esse conhecimento da matemática. E aqui a gente vê uma apresentação no qual justamente os bailarinos estão trabalhando os movimentos corporais por meio de formas geométricas, e isso tudo é a influência de Laban. Para o nosso estudo, nós vamos utilizar o espaço, que vai influenciar bastante no estudo das frações por meio da dança, como eu já havia falado. Então, pessoal, o que nos assegura a teoria de Laban é justamente delimitar o espaço, o que é muito comum no dia a dia dos bailarinos, especialmente agora nesse momento de pandemia no qual nós devemos manter o distanciamento. Mas antigamente já havia. Tá vendo essas fitas aqui nas imagens a seguir? Para ser um bailarino, você precisa ter noção de espaço. É por isso que muitas academias delimitam o espaço com fitas adesivas, justamente para o aluno ter noção de qual espaço ele deve utilizar e que ele não pode ultrapassar daquilo, como nós temos aqui nessa imagem. Aqui está delimitado por fitas pretas, aqui por fita branca, cada bailarina no seu devido espaço. Muitas academias utilizam essa teoria, que não deixa de ser a teoria de Laban, que é o espaço que circunda, que é o espaço que está ao redor. Aqui nós temos um exemplo da Escola Profissional de Balé Álvaro Gonçalves, que fica aqui em Manaus. Olha como o chão deles é delimitado por fitas, tanto pretas como brancas, justamente que é para cada bailarino ter noção do seu espaço. Vamos acompanhar. Cada bailarino dançou de acordo com uma das linhas horizontais, porque ela estava os norteando. Então, é muito comum no balé o chão ser delimitado por fitas, para que os bailarinos tenham noção do espaço e de qual linha seguir.
E agora eu peço que você preste bastante atenção, porque trabalhando a aplicação na matemática, nós vamos ter o seguinte. Aqui nós temos um inteiro. Para você não é estranho, nós já trabalhamos na aula anterior. Mas se nós dividirmos esse inteiro em 4 partes, o que nós vamos ter? Aqui a gente tem que cada parte representa 1/4 desse inteiro, correto? E se agora nós trouxermos esse inteiro para o nosso cotidiano? Então, o que vai acontecer? Lembra que nós vimos como ficam as frações nas cerâmicas quando nós utilizamos e fazemos dela um inteiro? Então, aqui a gente vai ter que, se a gente for usar a cerâmica, nós vamos ter este exemplo aqui, que é justamente o que nós vamos utilizar para trabalhar o nosso estudo de frações, que são as cerâmicas com fitas. Apenas ressaltei, as linhas horizontais e verticais dessa cerâmica com fitas adesivas. E cada uma dessas partes possuem 1/4, igual como nós temos no nosso exemplo acima do inteiro. Para você aplicar na prática, eu fiz um breve tutorial. Você vai precisar de fitas adesivas, pode ser de qualquer cor. Eu coloquei aqui colorida, mas você pode escolher qualquer cor. Você também vai precisar de uma tesoura sem ponta. E essa aqui sou eu fazendo no chão de casa, mas gente, pelo amor de Deus, se não tiver cerâmica no chão da sua casa, não tem problema, você pode fazer em qualquer outro lugar. Não precisa necessariamente ser na cerâmica. Eu apenas utilizei para facilitar, porque aqui, eu já tenho as minhas linhas horizontais e verticais, tá bom? E aí, como ficou o meu resultado? Ficou da seguinte forma. Eu fui trabalhar um inteiro na cerâmica, então eu já peguei aqui as 4 partes e já passei a fita nas minhas linhas. Então, ficou nesse formato aí. Espero que vocês façam em casa para que vocês possam acompanhar a nossa aula simultaneamente. Então, tentem fazer com qualquer fita, tá bom? E aí, vocês já acompanham a nossa aula. Lembrando que cada parte dessa vai representar uma parte do inteiro. Então, agora eu vou trazer um exemplo para você e peço que você também faça em casa, se possível. Uma bailarina utilizando a teoria de Laban, dançando um inteiro no espaço em que está delimitado por ela. Ou seja, para dançar esse inteiro aqui, ela teve que ter noção de frações. Então, vamos lá. Como ficaria? Professora, como assim? Eu ainda não estou entendendo nada. Calma, calma que agora eu vou te explicar. Nós já trabalhamos partes de um inteiro em figuras, beleza. Só que agora a gente trouxe isso para nossa realidade. No caso, eu estou trabalhando com um piso e eu escolhi trabalhar com as cerâmicas sendo o meu inteiro. Se você não quiser utilizar as cerâmicas, você pode só utilizar o seu piso, contanto que você demarque, tá bom? O que é demarcar, professora? Pega a fitinha, divide direitinho para a gente saber qual é cada qual ali da parte do seu inteiro, tá bom? Então, aqui nós temos justamente as cerâmicas e a gente quer encontrar quem foi aí esse inteiro que ela utilizou. Então, a gente tem que encontrar qual fração representa cada parte desse inteiro. A gente sabe que o denominador é a quantidade total de partes iguais em que o nosso inteiro foi dividido. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. O nosso inteiro foi dividido em 4 partes iguais, ou seja, o nosso denominador é 4. Agora a gente vai encontrar o numerador. Bom, a bailarina, ela utilizou cada uma dessas partes. Eu já até falei a resposta, né? Então, aqui, ela utilizou uma parte, logo nós vamos ter a fração 1/4, porque ela utilizou uma parte, então o meu numerador é 1 e o denominador é 4. Então, nós temos a fração que representa só essa parte aqui do nosso inteiro, 1/4. Beleza. Só que, professora, ela também utilizou essa outra parte da cerâmica. E agora? Então, vamos encontrar a fração que representa. Se ela utilizou essa parte também, que é apenas uma, então nós vamos ter a fração representante 1/4.
quarto. O numerador vai ser 1 e o denominador vai ser 4. Bom, ela utilizou, professora, essa outra parte também. Então, nós vamos ter a fração 1 quarto. Professora, por fim, ela também utilizou essa parte aqui. Então, a nossa fração que representa essa parte também é 1 quarto. Logo, qual é o total, né, de partes que ela utilizou desse inteiro? No caso, ela utilizou o inteiro no todo. Então, a gente vai fazer essa soma, já que nós queremos saber quem é o total. Logo, a gente vai fazer 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 quarto. Nós vamos somar todas essas partes para descobrir quem é o nosso inteiro. Então, a gente já sabe que frações com denominadores iguais, e no caso aqui os meus denominadores são iguais, a gente repete o denominador e soma o numerador. Então, nós vamos ter aqui a fração 4 quartos, beleza. Só que eu vejo que essa minha fração ainda dá para resolver, porque 4 é divisível por 4. Então, 4 dividido por 4 é igual a 1 inteiro, no caso, igual a 1. Então, eu já sei que a minha bailarina dançou aqui 1 inteiro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido esse início. Eu tô tentando ir devagar, por isso que eu estou mostrando para vocês como é que uma bailarina pode dançar 1 inteiro em um espaço delimitado. Na próxima aula, vocês vão compreender melhor sobre a adição e subtração dessas partes, tá bom? Por meio da dança. Obrigada por terem me acompanhado até aqui e até a próxima!